Queridos irmãos e irmãs, queremos louvar e agradecer a Deus por mais essa semana que inicia e também por esse tempo, novo tempo litúrgico que inicia, o tempo comum. Celebramos ontem a solenidade de Pentecostes, essa grande festa, essa grande solenidade da vida da igreja, onde o Espírito Santo de Deus vem sobre nós para que sejamos conduzidos, para que sejamos acolhidos por Deus e também para que Ele nos envie em missão. Tempo comum não significa que é voltarmos a viver as coisas comuns da nossa vida, não. Se somos cheios do Espírito Santo, se recebemos o Espírito Santo de Deus, é para que possamos viver na graça de Deus. Um tempo novo. Tempo comum é esse tempo que nos leva a vivermos as coisas ordinárias da nossa vida de forma extraordinária. Por isso convido você a meditar comigo o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo de 14 a 29. Quando voltaram para junto dos discípulos, encontraram-nos rodeados por uma grande multidão e os escribas discutiam com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou admirada e correu para saudá-lo. Jesus perguntou: "Que estáis discutindo?" Alguém da multidão respondeu-lhe: "Mestre, eu trouxe a ti o meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito agride, joga no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente duro. Eu pedi aos teus discípulos que os expulsassem, mas eles não conseguiram." Jesus lhes respondeu: "Ó geração sem fé, até quando vou ficar convosco? Até quando vou suportar-vos? Trazei-me o menino." Levaram-no. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e rolava espumando. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando lhe acontece isso?" O pai respondeu: "Desde criança. Muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem crê." Imediatamente o pai do menino exclamou: "Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé." Vendo Jesus que a multidão se ajuntava ao seu redor, repreendeu o espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai do menino e nunca mais entre nele." O espírito saiu gritando e sacudiu violentamente o menino. Este ficou como morto, tanto que muitos diziam: "Morreu." Mas Jesus o tomou pela mão e levantou, e ele ficou de pé. Depois que Jesus voltou para casa, os discípulos lhes perguntaram, em particular: "Por que nós não conseguimos expulsá-lo?" Ele respondeu: "Essa espécie só pode ser expulsa pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a partir de hoje, o Papa Francisco decretou a memória de Maria, Mãe da Igreja. Será celebrada todos os anos, na segunda-feira depois de Pentecostes. E Papa Francisco diz: se queremos crescer e enchermos-nos do amor de Deus, é preciso enraizar a nossa vida sobre 3 realidades: na cruz, na Eucaristia e na Virgem Maria. A partir de hoje, todos os anos, na segunda-feira após Pentecostes, nós celebraremos a memória da Virgem Mãe da Igreja. Maria, Mãe da Igreja.
Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Maria, que sempre esteve diante de Jesus, principalmente aos pés da cruz. Maria, que foi a mulher eucarística, porque trouxe Jesus no seu ventre. E Maria, que é exemplo de humildade, é exemplo daquela que faz a vontade de Deus. No Evangelho de hoje, nós percebemos a atitude de Jesus. Jesus que acolhe com misericórdia. Jesus que também percebe a incredulidade no coração dos discípulos, a incredulidade no coração daquele pai. Mas Jesus, quando faz a pergunta ao pai, quando é que foi que aconteceu isso? E o pai responde, desde criança. Essa atitude de Jesus é uma atitude de quem tem compaixão, de quem acolhe, de quem se preocupa com a necessidade, com a dor do outro. Jesus deixa um pouco aquele menino de lado e vai ao encontro do Pai, para que o Pai vença a incredulidade, a falta de fé. O Pai pergunta, se podes? Jesus disse, tudo é possível para aquele que crê. Jesus toca profundamente o coração daquele pai, antes de curar e libertar aquele menino daquela opressão, daquele mal. Jesus toca o coração daquele pai e cura a incredulidade, a falta de fé daquele pai. Jesus que demonstra aos discípulos que é necessário abrir o nosso coração para que tenhamos fé. É necessário ter a humildade de reconhecer que nós não somos nada diante de Deus, que sem Jesus nada podemos. É Ele que pode tudo na nossa vida e com Ele tudo nós podemos. E depois que Jesus tem a atitude de tocar e curar o coração daquele pai, Jesus então expulsa aquele espírito mudo e surdo daquele menino. E naquele gesto de dar as mãos, levantar o menino, coloca ele em pé. Significa que sempre vamos estar a caminho. Quando Jesus nos cura, nos liberta, Ele nos coloca em pé para que possamos caminhar, para que possamos dar testemunho, para que possamos também fazer o mesmo e ter a mesma atitude que Jesus teve. E os discípulos depois perguntam para Jesus, Mestre, por que é que nós não conseguimos expulsar? E Jesus responde, esse tipo de espírito só é expulso pela oração. Nada conseguimos fazer sem o poder e a força da oração. É por isso que Jesus primeiro toca o coração daquele homem, para que ele pudesse acreditar que Jesus podia fazer tudo, não só na vida do filho, como também na sua própria vida. E foi o que Jesus fez. Em primeiro lugar, Ele acolhe aquele homem, Ele cura e liberta aquele homem da incredulidade e da falta de fé. Depois cura o seu filho. Que o Senhor redesperte no nosso coração a fé. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora no dia de hoje, Maria, Mãe da Igreja, que ela interceda por nós. Maria que sempre esteve em pé, até mesmo diante da cruz, ela estava em pé. Como Jesus coloca aquele menino em pé, que nós possamos também sempre estarmos em pé, a caminho, para que possamos testemunhar
esta fé a qual nós experimentamos cada dia, pela ação de Jesus, pela atitude de Jesus em nossas vidas. Virgem Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós.